A regra é simples: antes de tomar qualquer decisão difícil na sua vida, simplesmente bata uma e depois tome a sua decisão. Cara, falando sério aqui, o que vale mais a pena hoje em dia? Você se casar para ter uma parceira que hoje em dia tá mais para sua inimiga, alguém que te critica ao máximo e nunca está satisfeita, para você não ficar sozinho ou outras coisas a mais, ou você prefere se divertir sozinho, se é que você me entende. Porque vamos combinar uma coisa aqui. A gente cresceu ouvindo que precisa casar, né? Construir uma família, que essa é a ordem natural das coisas. Mas será que alguém para pensar nos riscos que tem quando você se envolve com alguém? Ainda mais hoje em dia. Será que alguém já fez as contas? Será que alguém analisa o cenário jurídico e social atual antes de encarar essa nova realidade? Criou as famílias. Hoje, qual é a vantagem de homem casar? Qual é a vantagem de homem casar? O homem não tem mais direito. Existe hoje que não existia anos atrás. Se o cara der um grito na esposa, ele vai preso. Não é isso? Se o cara der um grito na esposa, ele vai preso. A gente vai voltar esses tempos. Esse negócio da regra, como é o nome do vice lá de Trump, que disse que não chegava a 7 metros de uma mulher. Essa regra do pensa aí, meu irmão. Você vai se abrir? Todo mundo deveria ser independente. Por exemplo, casamento não é carreira. Você não pode colocar sua felicidade nas costas de outra pessoa. Os homens são muito mais saudáveis com relação ao casamento do que as mulheres. Normalmente, o que eles fazem? Eles crescem como pessoa, têm hobbies, têm profissão, têm desejos e querem se casar para trocar essas coisas. Não é assim? E a mulher? Não tem hobby, não tem pensamento próprio, não tem carreira, não tem nada, ela quer arrumar um homem. Isso é normal? Aí ela arruma um e não tem nada para oferecer. Bom, é sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Será que ainda tem alguma vantagem em casar hoje, tanto na questão financeira, psicológica e também a longo prazo, que ainda é empurrado pra gente que precisamos casar? E essa sugestão de tema de vídeo foi feita pelo inscrito Rodrigues, que também, assim como esse inscrito, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião sobre determinado tema, também comente aqui nos comentários. E para dar uma força a mais para esse vídeo, que possivelmente pode ter algumas restrições por conta do tema ser meio polêmico, então compartilhe, se inscreva e também curte para o vídeo alcançar o máximo de pessoas possíveis, beleza? Então, chega de enrolação e vambora. Olha, vamos começar sendo justos aqui. O mundo mudou, as relações mudaram, as expectativas também mudaram. Cara, antigamente, o casamento, a priori do casamento, era visto como parceria, como construção, divisão até de responsabilidades. Que antes, vocês sabem muito bem que era bem dividido certinho as responsabilidades do casal. Só que hoje, cara, convenhamos aqui, virou meio que um contrato emocional e jurídico de alto risco, principalmente voltado para os homens. E não sou eu que estou dizendo, são números, relatos e experiências reais de pessoas que passaram pelo casamento. E fora ainda que tiveram complicações extraconjugais sem estar casadas. Cara, se você fazer uma pesquisa básica aí, dando um Google, você vai ver que pessoas estão casando menos e se divorciando cada vez mais e também ficando cada vez mais desconfiadas umas das outras. Também a gente vive num momento, se é assim que eu posso dizer, muito peculiar da nossa sociedade. Nos últimos anos, eu sei que vocês já repararam isso, que algumas ideologias ganharam muita força, principalmente nas redes sociais, e isso mudou completamente a forma que muitas mulheres começaram a enxergar os relacionamentos. E olha, eu não estou totalizando, deixando claro, eu estou falando de tendências que a gente vê claramente. Você não precisa ser um expert de política social, de psicologia, que você começa a traçar os pontos de tudo isso. Tem aquele papo que sempre surge nas redes sociais, que de todas as mulheres são perfeitas, você não precisa de homem pra nada, um homem tem que pagar as suas contas, ainda tem que te dar atenção 24 horas, o homem é um potencial que vocês sabem muito bem, a frase inteira, e por aí vai. Só que, de novo, vou ter que deixar bem claro, eu não estou dizendo que mulher precisa depender de homem ou qualquer coisa assim do tipo, beleza? Mas quando você cria uma narrativa de que relacionamento é uma guerra entre os sexos, onde sempre tem que ter um vencedor e um perdedor, onde sempre um é certo e o outro é automaticamente errado, sem muitas vezes ter provas sobre isso, você está criando um ambiente tóxico. E o cara, o homem comum, se vê no meio de tudo isso, sem saber muito o que fazer, né? Sejamos sinceros. Porque no mesmo tempo que cobram que ele seja provedor, forte, decidido, características físicas que ele tem, também dizem que ele é opressor, que tem privilégios, que precisa se desconstruir. É uma mensagem confusa e contraditória que muitas vezes, vocês sabem, que tem na cabeça de muitas pessoas, principalmente voltado para o público feminino. Aí você junta tudo isso com o sistema jurídico, que vamos combinar aqui. Não é exatamente equilibrado quando é assunto é disputa conjugal. E aí, meu amigo, você tem uma bomba relógio nas mãos.
Cara, só vou dar uns exemplos práticos aqui que eu estou falando. Pensa comigo, você tá num relacionamento sério, morando junto, compartilhando as contas. Um dia vocês começam a discutir sobre um determinado assunto, fica um pouco mais acalorado. Você não encosta a mão nela, não xinga, apenas levanta um pouco o tom de voz porque tá chateado com alguma coisa que ela fez ou alguma coisa que você tenha razão sobre um determinado assunto. E no dia seguinte, ela vai numa delegacia da mulher e diz que se sentiu ameaçada. Pronto, você pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha, que muitas vezes é usada de uma forma muito leviana, que é só vocês verem reportagens, várias reportagens aí de acontecimentos que as mulheres, os simples fatos de, por exemplo, de não aceitarem um término, ou de alguma coisa que o homem tá com a razão dele e ela acha que ela está com a razão dela, ela usa essa lei que a gente sabe que acontece muito e ela meio que acaba, querendo ou não, acabando com a sua vida, tanto na forma judicial quanto social. Juiz, a senhora não acha que acontecem muitas denúncias falsas e isso pode prejudicar o homem na sua vida profissional e familiar? E se, caso a palavra da mulher for a única prova, a senhora acredita na mulher mesmo se for a única prova? E se ela estiver mentindo? Olha, aí a gente até conversou isso, né? Então, muitas vezes, a mulher, só temos o depoimento da mulher, porque o crime de violência doméstica ele é praticado dentro de casa, muitas vezes, sem testemunhas, é um crime praticado na clandestinidade. Mas o que a gente faz com o depoimento da mulher? A gente revisa esse depoimento, a gente vê o que ela falou na delegacia, vê o que ela tá me falando ali agora, vê se tudo coincide, pergunta quais foram as lesões, como elas foram produzidas. Se o depoimento dela sair todo corretinho, a gente normalmente condena. Porque não há contradição no depoimento da vítima. E no juizado da violência doméstica, o juiz é juiz de ambas as partes, já disse e repito. Mas no juizado da violência doméstica, a palavra da vítima ela tem um peso maior do que nos outros juízos, justamente por conta dos crimes serem cometidos normalmente sem a presença de testemunha. Se tiver testemunha, então, que viu a agressão, que confirma todo o depoimento, tá tudo conforme, andando na mesma direção, aí a solução efetivamente é a condenação. Quando não é, quando não tem prova, a gente absolve sem problema nenhum. Você vai virar réu, você pode ter uma medida protetiva, pode ser afastado da sua própria casa, que já aconteceu vários casos, teve até uma advogada que eu já fiz um vídeo bem lá atrás, que ela deu uma dica para os homens que quando estão saindo com as mulheres, nunca levar elas para a casa deles, a sua casa real, né? Leva para uma casa alugada ou vai para outro lugar, porque amanhã ou depois, se ela entrar com uma medida protetiva, você vai ser obrigado a sair da sua própria casa e muitas vezes acontece que ela pode fazer a limpa na sua casa e fora as complicações extras que você vai ter depois disso, né? Tanto a questão material quanto judicial. Muitas vezes a palavra dela já é o suficiente. Não precisa de testemunhas, não precisa de vídeo, não precisa de nada. Em muitos casos, quando acontece esse tipo de cenário, mesmo ele tendo todas as provas, vídeos, fotos, câmeras dentro da casa dele, muitas vezes ele ainda assim é condenado, entende? Ou também você pode imaginar esse seguinte cenário. Vocês estão casados há anos, você trabalha feito condenado para manter a casa, pagar contas, dar uma vida confortável. Ela, de uma hora para outra, resolve que não está mais feliz e quer se separar. Ok, direito dela. Mas aí vem a parte divertida dessa história. Metade de tudo que você construiu, por lei, é dela. E se tiver filhos, provavelmente a guarda vai para ela e você vai pagar pensão. Ah, e se você atrasar a pensão, pode ir preso. Mas se ela não deixar você ver os filhos, bom, aí é mais complicado fazer alguma coisa. E eu não estou exagerando. É uma realidade de milhares de homens no Brasil. E essas questões das leis é o que sim que faz um homem de hoje em dia pensar 1000 vezes antes de casar ou até mesmo ter qualquer relação mais séria com uma mulher. E não pensam que só pessoas anônimas que sofrem com isso, de leis, com esse tipo de falsa acusação. Famosos como Johnny Depp, que provavelmente você já ouviu falar nesse caso, mas vamos lembrar aqui os detalhes porque é emblemático. O Johnny Depp, um dos atores mais bem-sucedidos de Hollywood, casou com a atriz Amber Heard e foi um relacionamento que dava para parecer que começou bem, mas foi se deteriorando com o tempo. E quando eles se separaram, Amber acusou Johnny de violência doméstica. Escreveu um artigo público se declarando vítima de abuso. E o que aconteceu? Bom, eu acho que vocês, mesmo não sabendo dessa notícia, já sabem o que aconteceu com o Johnny. O Johnny perdeu praticamente tudo. Foi demitido de franquias como do Piratas do Caribe, perdeu papéis importantes de filmes que ele estava fazendo, perdeu contratos milionários. A carreira dele naquele tempo basicamente foi destruída literalmente da noite pro dia. Tudo baseado nas acusações dela. Mas aí começaram a surgir evidências, gravações de áudio, onde a própria Amber admitia ter agredido ele, e vários testemunhos de funcionários da casa, dizendo que quem era mais violenta era ela. Várias fotos mostrando que o Johnny tinha marcas de agressão. Foi preciso até um julgamento público transmitindo ao vivo para conseguir limpar o nome dele. E mesmo assim, mesmo depois que foi provado que ele foi vítima e ela foi agressor,
mesmo depois ele ganhar o processo por difamação, até hoje tem gente que não acredita nele 100%. Querendo ou não, essa mancha vai ficar na carreira dele marcada. E olha só, ele tinha excelentes recursos de defesa, de advogados. Imagine agora para o homem comum nessa mesma situação. Porque, gente, sejamos sinceros aqui. Mesmo que você analise a pessoa, tenha uma régua de critérios para você ter um relacionamento ou até mesmo casar, você não conhece a pessoa 100% de verdade. É que nem essa sugestão do Skills falou. Você casa com a parceira hoje em dia que tá mais pra sua inimiga, que te deixa pra baixo, que te só suga em você em todos os sentidos, do que uma parceira em si. É que nem aquela frase que muitas pessoas ouvem, né? Dá dinheiro e poder pra alguma pessoa que você vai conhecer realmente quem ela é. E trazendo nessa questão do casamento, pode acontecer de fato essas acusações, essas coisas voltadas pro homem, que por isso você vê que os homens de hoje em dia, os mais novos ou até mesmo os mais velhos que tiveram experiência com casamento, depois separaram, você vai ver que eles não querem mais casar por conta de experiências ruins que eles tiveram e também mesmo ele observando outras pessoas que tiveram, eles preferem não encarar, né? Eles preferem muitas vezes ficar sozinhos, se divertindo sozinho, do que se encarar uma relação mais séria, porque nessa questão psicológica, as pessoas não olham para o lado que quando você sofre algum tipo, né, de acusação, que tá muito comum hoje em dia, quando você está casado, ou até mesmo tá num relacionamento, algum tipo, qualquer tipo de acusação, cara, mesmo comprovando que você é inocente, vai ficar manchado. É que nem aconteceu com o Johnny Depp e outros famosos, como o do Neymar. Cara, psicologicamente, destrói o homem, né? Você sempre vai ser taxado por algo que você não fez, mesmo comprovando que você é inocente. E fora ainda que nem eu falei pra vocês, na questão do casamento. O casamento hoje em dia, você praticamente você vai ter que ser, como que eu posso dizer uma palavra aqui? Você não pode ter voz na relação. Porque se amanhã depois ela não for mais com a sua cara, querer te ferrar literalmente, ela pode entrar na justiça, pode ir na delegacia falando que você fez isso, aquilo, que você levantou a voz pra ela, muitas vezes que você não fez, até na questão íntima, que você sabe muito bem, que vários casais, principalmente os homens, entenderam até uma espécie de meme, né, que você tem mais relações íntimas quando você está solteiro, quando você está sozinho, do que quando você está casado. Até nessa questão de relacionamento de um casal, né? Quando você se casa, você se torna uma só carne. Gente, é uma questão de cumplicidade aqui, né? Sejamos sinceros. Se você tem algum tipo de problema, tem que conversar com seu parceiro, se você está passando por dificuldades, tanto um como o outro, vocês precisam conversar. Mas essa questão íntima, quando o homem está com desejo, isso, aquilo, e ele quer algum tipo de contato, que ele quer ter relações, né? Eu não vou falar aqui, mas vocês estão entendendo. Se ela interpretar que ele fez, que começa com E, ela pode levar isso a juízo e o cara pode ser preso por E conjugal, mesmo que ele só queira, né, ter um contato mais carinhoso com ela, sei lá, alguma beijando ela, isso, aquilo, e ela não está de bom humor naquele dia, ela pode interpretar isso como E conjugal e levar em juízo e as consequências sempre virão. Ainda mais que eu não sei ano que vem se vai ser homologada essa lei que a misoginia vai se equiparar ao crime de racismo, que nem eu falei pra vocês em outros vídeos, que tem muitos pontos nessa lei que pode ser muito subjetivo. Aí que eu falo pra vocês, o casamento praticamente vai virar algo irreal. Porque, que nem eu falei pra vocês, se você interromper uma mulher numa discussão, numa conversa, você pode ser enquadrado nessa lei. Se você mostrar outros pontos que ao olhar dela, ao interpretar dela, que ela não gostar, ela pode colocar você como misógino, que você tá sendo misógino, que você tá interrompendo ela, isso, aquilo. Então, se essa lei for realmente homologada, e querendo ou não, a gente sabe que as pessoas podem usar essa lei como álibi de coisas erradas que elas fazem para tomar vantagem, que a gente sabe que acontece muito, o casamento hoje já tá no limite, né, da questão da parceria. Você imagina se essa lei entrar em vigor, ou leis que deixam questões muito subjetivas, cara, vai ser praticamente irreal qualquer tipo de relacionamento, e olha lá, casamento, sabe? E a longo prazo, os casamentos nos moldes de hoje em dia, lógico que existe exceção, mas praticamente não tem nenhuma vantagem, principalmente para o homem. Muitas vezes ele que vai ter que sacrificar os seus gostos, os seus hobbies, ele muitas vezes vai investir mais pesado na relação, tanto financeiramente quanto presencialmente, psicologicamente. E se ele não tiver sorte de ter uma parceira que queira crescer com ele, a única vantagem no casamento vai ser exclusivamente para outra pessoa.
porque ela só vai estar lá querendo, querendo, querendo e nunca oferecendo nada. Por isso que a gente vê que quando as pessoas se separam, né, voltado para os homens ou até mesmo os homens solteiros, existe até um meme, né? Antes de qualquer tomada de decisão, se você conhecer uma pessoa, casar com a pessoa, tiver isso, aquilo, você tem que bater uma bronha para você pensar mais racionalmente, porque se você for levado naquela questão hormonal, naquela questão do instintivo, você pode muitas vezes se precipitar de tomar uma decisão racional para uma decisão emocional, entende? Por isso que esse meme, né, de muitas vezes é melhor você ficar sozinho, você se autodesenvolver, você até mesmo muitas vezes as pessoas dizem você pagar para ter relações, porque se é que vocês me entendem, do que realmente você ter um relacionamento sério. Porque eu não sou nenhum moralista aqui, cada um faz o que quiser com a sua vida. Eu só estou mostrando os lados que hoje em dia o casamento, até mesmo a questão da relação, não existe quase vantagem nenhuma. Se existe uma vantagem, pense a um lado apenas. Outro ponto importante que é mais uma desvantagem nessa questão que está acontecendo é a fidelidade. Cara, existe uma percepção que está crescendo muito, que em muitos casos é assim, quando a mulher trai o homem, surge sempre uma narrativa que faltou alguma coisa sempre da parte dele e nunca porque ela tem um mau caratismo, sabe? E esse discurso tá cada vez tão comum que isso gera uma sensação de dois pesos e duas medidas diferentes. O problema, ao meu ver, é que ela joga a responsabilidade do erro dela na outra pessoa. Independentemente de quem trai, se for homem ou mulher que traiu, cara, pra mim traição não tem perdão, não merece segunda chance na questão do relacionamento e cada um vai ver a sua vida. Só que hoje em dia a gente tá vendo que com essas ideologias, isso e aquilo, e essa narrativa muito forte, principalmente voltada no quesito social, né, que a traição meio que virou algo tão aceitável quando é a mulher que trai, porque a culpa, a responsabilidade sempre vai cair do lado do homem. Ah, ela traiu porque o cara não fez isso, aquilo, ou deixou de fazer, ou ele não estava fazendo o serviço direito, que você sabe muito bem. E sempre as questões que é para ser debatido com nenhuma passação de pano, se é assim que eu posso dizer, hoje em dia não. Sempre um lado vai poder fazer coisas que, se fosse ambos, não era para ser aceitável, mas como um lado sempre faz, está fazendo, é mais aceitável e joga a responsabilidade no seu cônjuge. E detalhe, se o homem questionar, se o homem falar, até mesmo jogar a público o que aconteceu, ele é ridicularizado e muitas vezes ela é ovacionada, porque se fosse ao contrário, ela seria acolhida e o homem criticado, crucificado. Só que hoje em dia acontece ao contrário. E se o homem reclamar, se o homem colocar muitas vezes nas redes sociais que ele foi traído, que a mulher traiu ele, muitas vezes ele vai ainda ser taxado como vilão absoluto da história, que ele não foi homem, entre aspas, suficiente na relação com ela. Então, por aí vocês vê que não é simplesmente uma questão, a vantagem do casamento é que vocês vão construir uma vida juntos, questão financeira, isso, aquilo. Não, cara. Se você levar todos os pontos na questão do casamento, na questão de ter relação, até em questões da fidelidade, que é para ser algo que todos, algo universal, que todos têm que ter em mente, na relação vocês têm que ser fiéis. Se você não é fiel com seu parceiro, então separa, termina, ou fica solteiro aí, curte a vida. Mas a partir do momento que você tá numa relação, você pelo menos, né, o básico de qualquer relação a dois, de um casal, você tem que ser fiel ao outro. Só que o que a gente tá vendo é que se acontecer esse tipo de situação, você como homem, principalmente, não pode questionar, você não pode ter voz sobre aquela atitude que ela fez, porque você é homem, você tem que aceitar. Porque senão você tá sendo uma você tá tentando mandar na vida dela, e não é isso. Por isso que a gente tá vendo que a inversão de valores está acontecendo em um grau tão grande que, querendo ou não, está até entrando no casamento. A bronha que eu falei para vocês anteriormente pode ser também interpretado como uma metáfora de autossuficiência. É a escolha de você dizer, eu sou suficiente para mim, eu não preciso de nenhum contrato de alto risco para ser feliz, para me sentir completo, para ser validado por outras pessoas ou até mesmo para a mulher. E para fechar esse vídeo, ao meu ver, com todos esses pontos que eu falei para vocês e fora outros pontos que se eu falasse possivelmente esse vídeo cairia, é que a única vantagem que as pessoas têm na cabeça é porque, cara, é questão movida pelo emocional, muitas vezes pela pressão social ou pela aquela ilusão dos felizes para sempre, né? Porque a vantagem em si, você colocando todos os pontos, praticamente não existe. Ainda mais, que eu falei para vocês, hoje em dia que tá quase impossível você ter uma relação normal com qualquer pessoa, ainda mais você casar, ter experiências mais sérias, mais profundas com o seu parceiro. E também muitas vezes a vantagem que acontece
é só para um lado na relação e nunca mútua, entende? Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você concorda, discorda ou você tem algo a acrescentar? Coloca aqui nos comentários. E também, assim como esse inscrito que sugeriu esse tema, se vocês têm outros temas, coloca aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.